Olá, pessoal, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos à nossa terceira webconferência da Unidade Curricular 4, a Unidade Curricular de Gestão de Auditorias da Qualidade do curso técnico em Qualidade, certo? Então hoje, pessoal, vamos dar aí início, né, à nossa terceira webconferência, num total de 10, né? Então já estamos nos aproximando ali da metade da unidade curricular. E uma coisa muito importante que eu tenho para falar para vocês hoje é que a nossa primeira atividade avaliativa está aberta, né? Que é esse carinha aqui, ó, questionário avaliativo 1, certo? Então ele vai ficar aberto opa, peraí, deixa eu ver aqui. Ele vai ficar aberto de hoje, né, dia 20/9, até o dia 26/9, semana que vem. Então vocês têm duas chances para fazer ele, certo? Todas as respostas estão ou nos slides, ou no livro didático, ou ainda nas listas de exercício que eu tenho colocado no T2K para vocês, certo? Então vocês podem ter bastante material para consulta aí para todos tirarem uma ótima nota, beleza? Então, vamos dar início aí à aula de hoje, certo? Hoje nós vamos falar aí de dois assuntos, né? Vamos falar sobre elaboração e validação do plano de auditoria e vamos falar também de execução de auditoria, né? Então, a gente vai tratar desses dois assuntos. Se sobrar um tempo aí mais para o final da aula, nós também vamos estar fazendo uma listinha de exercícios. Se não sobrar, eu coloco elas lá no T2K para vocês fazerem, beleza? Deixa eu só botar aqui então. Deixa eu só arrumar aqui para eu conseguir mexer por aqui. Espera aí que eu botei no compartilhamento errado aqui, velho. Agora sim. Opa, não deu. Acho que tem que ser janela. Não, também não. Então vamos deixar como estava. Espera aí. Então tá, vamos iniciar falando um pouquinho aí de elaboração e validação do nosso plano de auditoria, né? Então a gente viu até agora tudo que é necessário, né, para a gente começar uma auditoria, os tipos de auditoria, como é que isso funciona, né, para que serve. E agora a gente vai ver como elaborar, como validar esse plano de auditoria, que é basicamente o documento que a gente vai utilizar para nos nortear no dia da auditoria, tá? Então o plano de auditoria, ele é o documento onde a gente estabelece todos os critérios e toda a programação dessa atividade de auditoria que a gente vai conduzir lá no dia, né? Então essa fase de preparação inicial da auditoria, ela é de extrema necessidade, tá, pessoal? Por quê? A necessidade de a gente fazer um bom plano de auditoria e depois validar ele é que a gente já consiga utilizar ele na reunião de abertura da auditoria, que é o que dá o start ali da nossa auditoria. Então, ter esse plano muito bem feito vai nos trazer alguns benefícios, como otimização do tempo de auditoria, desenvolvimento de atitude profissional por parte do auditor. O plano vai nos beneficiar na questão tática, desculpa. Por quê? Porque ele mostra que o auditor está bem preparado e que a atividade que ele está executando ali no dia é uma atividade séria. E o plano ele dá mais significado ao resultado da auditoria. Por quê? Ele vai nos levar a algumas conclusões válidas com maior valor agregado, né? Com mais dados, com mais evidências, ok? Então, o primeiro passo para elaborar o plano de auditoria é a gente fazer uma verificação de quais documentos são precisos para cada tipo de auditoria. Então, na aula passada, ou na aula retrasada, a gente viu que temos auditorias de primeira parte, auditorias de segunda parte e auditorias de terceira parte. Cada tipo dessa de auditoria, né? Auditoria de primeira parte é aquelas auditorias internas que ocorrem dentro da empresa.
Auditorias, relembrando, né? Auditorias de segunda parte são auditorias que a gente faz ou em clientes nossos ou em fornecedores, né? E a auditoria de terceira parte são auditorias feitas por órgãos certificadores. E aí, cada tipo desse de auditoria necessita alguns documentos por parte da empresa. Então, por exemplo, o contrato da empresa. Nos 3 tipos de auditoria é necessário. As normas, né? Na auditoria de primeira parte é necessário, na de terceira parte é necessário e na de segunda pode ser necessário ou não. Os manuais de máquina, nas 3 são necessários. Os procedimentos ou documentação de processos da empresa, nas 3 são necessários. As instruções, na de primeira parte sim, na de terceira também, e na auditoria de segunda parte, às vezes, a depender do tipo de auditoria, tá? Depois disso, depois da gente saber quais documentos são necessários, a gente precisa determinar o escopo, né, que é a ordem das atividades, e as exclusões, né, o que não vai ser feito nessa auditoria. Para isso, a gente pode usar uma matriz de planejamento que nem essa que a gente tem aqui, né? Então a gente tem ali o nome da unidade de contratos, auditores, o coordenador da auditoria, o diretor técnico, e aí a gente vai botar o objetivo do trabalho, né? Quais são as questões da auditoria, né? Então a gente vai botar a questão 1, questão 2 e até quantas forem necessárias, as informações requeridas, as fontes de informação, quais são os procedimentos para a gente coletar esses dados, quais são os procedimentos para a gente analisar esses dados, quem é o responsável, né, por cada questão, quais são as limitações e os possíveis achados, né, o que a gente achou durante essa auditoria. E aí, para a preparação da auditoria, né, nós temos aqueles 3 métodos que a gente já falou. Ou é rastrear para frente, né, ou a gente vai usar o método de rastrear para frente, que é a gente começar lá no pedido, né, quando algum cliente faz o pedido para a empresa e vai até a entrega do produto, ou rastrear para trás, que é o processo contrário, a gente vai da entrega do produto até o pedido, ou a gente faz de livre deslocamento, né, fazendo auditoria em setores, não necessariamente numa ordem prática do processo, ok? Aqui é a mesma coisa, né, que a gente já falou. E o próximo passo do planejamento é o planejamento de recursos para auditoria. E aí alguns fatores podem, né, ser levados em consideração para a gente saber o número de auditores que são necessários para a equipe, né? Então, o que tem que ter, né, nesse planejamento de recursos? Qual é o escopo, né, as atividades, quais são os objetivos, número de funcionários da empresa, dimensão física da empresa, visita de acompanhamento ou visita de supervisão, complexidade dos processos da empresa. E o último passo do plano de auditoria é enviar a auditoria aos representantes da empresa auditada, tá? Então é sempre importante a gente lembrar que no final da elaboração desse plano de auditoria, o auditor líder, né, ele deve entrar em consenso com o auditado e elaborar uma proposta de programação para a condução da auditoria em loco, tá? E aí o plano de auditoria vai ficar desse jeito que ele está aqui, ó. Então, ele tem vários processos, tá? O primeiro sempre vai começar ali, né? Esse documento está no livro de vocês, tá? E esse documento sempre vai começar com o cliente, né? Quem é o nosso cliente, né? Quem é o nosso cliente? A gente vai colocar ali a empresa que é nossa cliente. Depois a área auditada, né? A área da empresa. O tipo de auditoria. Vai entrar também o objetivo da auditoria. Nesse caso, tá ali, ó, auditar o sistema de qualidade da Delta, que é o nome da empresa, né? Para verificar a implantação e implementação de acordo com a norma ISO 9002 de sistemas de qualidade, tá? Depois a gente vê os documentos de referência, né, requisitos de confidencialidade, distribuição do relatório, equipe de auditora, recursos administrativos a cargo dos auditados. E aí, lá no item 10, a gente tem a agenda de auditoria, que é a forma como essa auditoria vai ser conduzida, né? Então vocês podem ver ali, ó, que está dividido entre auditores, né, e as áreas e atividades que vão ser feitas no dia 1 e no dia 2. Tem os horários tudo certinho, previamente agendados, horário de almoço, né, até a reunião de fechamento, assinado e tudo certinho, tá? Então, o plano de auditoria vai ficar dessa maneira que está aqui, tá? E aí, para a gente validar esse plano de auditoria, o auditor ele tem que desenvolver a sua própria ferramenta, ou seja, ele vai ter que ter uma lista de verificação
onde ele vai conseguir auditar todos os elementos que vão influenciar no processo. Por exemplo, documentos, equipamentos, itens e pessoas. Então, a aplicação dessa lista de verificação, ela deve ser feita depois do preenchimento dessa matriz de planejamento. Para a gente preparar essa lista de verificação, a gente tem que seguir um certo processo lógico, como, por exemplo, iniciar por ler e entender a documentação que é aplicável para aquela empresa. Então, a gente vai ler e entender manuais, normas, procedimentos, contratos, tudo que tem a ver com a área que a gente vai auditar. Depois, no contexto do escopo e dos objetivos da auditoria, né, a gente vai determinar o que é prioridade para a gente auditar. Depois, a gente vai determinar o que a gente deseja saber e depois desenvolver uma pergunta que vai nos dar essa informação. Então, existem vários tipos aí de lista de verificação, e aí eu trouxe 4 tipos que tem lá no livro de vocês, né, para a gente falar sobre, né? Então, por exemplo, a primeira lista é o tipo critério, né? Então, essa lista ela é estruturada de acordo com os critérios de garantia de qualidade que são aplicáveis naquela área. Por exemplo, uma lista de requisitos que já tem pronta lá na ISO 9001, por exemplo. Depois nós temos listas de tipo departamental, né? Que ela é estruturada de acordo com o trabalho específico de um departamento e relacionada aos critérios aplicáveis naquele departamento. Por exemplo, relativo à operação de uma ferramenta, né? Então a gente tem uma ferramenta funcionando lá na empresa e a gente quer verificar, seria uma lista de verificação de tipo departamental. Depois nós temos a lista de verificação de tipo norma da empresa, que ela é estruturada e preparada como padrão a ser usado em todos os departamentos da empresa, né? Então ela vai ser usada não só onde for auditado, mas em todos os departamentos da empresa. E depois a gente tem o tipo sob medida, que ela é preparada para atender a requisitos de uma auditoria específica, tá? Então, o uso dessas listas de verificação vão fornecer vantagens tanto para o auditor quanto para o auditado. Quais são as vantagens que são utilizadas pelo auditor? Tá? Essa lista vai atuar como uma diretriz, né, um norte para a gente trabalhar, vai atuar como um gerador de evidências objetivas, é um facilitador para a gente lembrar de tudo que tem que fazer, é um facilitador da continuidade, né? Então eu vou parar a auditoria em um dia e iniciar no outro, eu sei de onde eu parei. É um meio de coleta e agrupamento de informações, né? Ter todas as informações agrupadas é bom para o auditor e é um auxiliar, né, para a elaboração do relatório final. Quais são as vantagens para quem está sendo auditado, né? Essa lista ela vai funcionar como um indicador de preparação, então, para a empresa se preparar os setores que vão ser auditados, vai atuar como uma diretriz de treinamento para os seus funcionários e vai atuar como uma evidência do que foi examinado, ok? Aqui a gente tem um estudo de caso que foi retirado do Manual de Auditoria Operacional e Regularidades, que foi elaborado pelo governo do estado da Bahia em 2014, realizado em um hospital, né? Então tá ali, ó, exemplo de auditoria de um hospital. O escopo desta auditoria contemplou minimamente os processos e subprocessos a seguir. Primeiro, processos de apoio. Então tem processo de aquisição, processo de gestão de pessoas, processo de gestão patrimonial, processo de gestão financeira e processo de gestão de resíduos sólidos de saúde. Número 2, processos de gestão, aí tem processo de controle. E número 3, processos finalísticos, né? Que seria o acesso à assistência e acesso ao paciente, ok? E aqui a gente tem, então, uma lista de verificação, né, de tudo que vai ter que ser feito nesse caso dessa auditoria desse hospital. Então, por exemplo, tá ali, ó, objetivos do trabalho, auditoria do processo de aquisição realizado pelo hospital no exercício de 2013. Então, foram escolhidos 15 procedimentos de compra/contratação executados pela organização segundo os critérios de seletividade, materialidade, relevância, risco e oportunidade. Então, nas colunas a gente tem as questões da auditoria, que eu falei lá no início, informações necessárias, fonte de informação, a mesma coisa desse que a gente viu aqui, ó. Cadê? Ó, mesma coisa desse que a gente viu aqui, ó, do plano de auditoria, certo? Então, esse aqui seria na prática, né? Então, a questão 1 era: o processo de aquisição ocorreu de forma regular?
A fase de contratação ocorreu de forma regular? Questão 2, né? Questão 3. Houve levantamento da demanda interna pela necessidade de compra e contratação? Questão 4. Foi elaborado um projeto básico contendo uma justificativa para a contratação? Questão 5. Foi estimado um valor para compra e contratação? Questão 6. A realização de despesa foi autorizada pelo coordenador? E assim segue até o final, tá? E aí, a partir disso, a gente vai preenchendo as outras lacunas, né? Então é assim que funciona esse plano de auditoria. Professor, precisa ter um número mínimo de questões ou um número máximo? Não. É quantas vocês, como auditores, acharem necessárias ter, né? Então, a depender da demanda, vai ter um número de questões, tá? Nesse caso aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 questões. Mas poderia ter 20, 30 ou 5. Então não tem um número mínimo, tá? Ó, aqui tem mais, né? Isso aqui também está no livro de vocês, tá? Alguma pergunta sobre o assunto que a gente vê agora? É meio complexo essa questão de auditoria e... É que essa questão, quando a gente começa a entrar efetivamente nas auditorias, né? Lógico, a gente está entrando no campo não da prática, né? A gente está entrando no campo da filosofia, vamos dizer assim, né? Da parte do que tem escrito nos livros, literatura, etc, né? Só que, lógico, com o dia a dia, né, fazendo essas auditorias, o negócio começa a ficar bem natural, assim, então a gente já vai pegando, assim, o que tem que fazer, o que não tem que fazer, o que falta, o que não falta, né? A gente vai se acostumando com todo esse processo. Beleza? Entendi. Então tá. Então agora nós vamos falar do segundo assunto da aula de hoje, que é sobre execução da auditoria, né? Então, pessoal, a execução da auditoria, ela sempre vai ser definida por uma série de informações que são determinadas sobre os procedimentos realizados pela empresa auditada. Então, essas informações, elas são fundamentais. Peraí que deu um chabu aqui no meu computador, peraí. Vamos ver se foi. Foi. Então, essas informações, pessoal, da auditoria, elas são fundamentais para a gente conseguir determinar se os setores da empresa onde a gente auditou estão seguindo lá os procedimentos e os padrões de qualidade que são estabelecidos pelas normas, né? Então, no processo de execução da auditoria, realiza-se por meio de um auditor, né? Então, o auditor vai fazer isso, e esse auditor vai fazer uma série de questionamentos a todas as pessoas que estão envolvidas, né, nessas operações dos setores que estão sendo auditados, certo? Então, desse modo, o auditor vai conseguir definir nessa etapa aqui, né, de execução, a equipe que vai trabalhar na auditoria lá no dia da empresa. E aí a gente vai identificar quais são os objetivos da auditoria, qual o motivo da realização e quais são os pontos que precisam estar estabelecidos no plano de ação de execução da nossa auditoria. E aí a auditoria sempre vai iniciar pela reunião de abertura. Então a reunião de abertura da auditoria, ela sempre tem que ser realizada com os representantes da alta gestão da empresa, né, presidente, vice-presidente de finanças, vice-presidente de outras áreas, né? E com representantes das funções ou processos que serão auditados, né? Então, além da alta cúpula da empresa, né? Por exemplo, a gente vai auditar lá o setor de compras, então tem que ter um representante do setor de compras. A gente vai auditar o setor de qualidade, então tem que ter um representante do setor de qualidade. Então, o objetivo da reunião de abertura é a gente relacionar alguns propósitos para conseguir executar a auditoria, tá? Então, a reunião de abertura vai ter alguns pontos, tá? Primeiro, a apresentação dos participantes, incluindo as pessoas que estão ali como observadores, e quais serão os guias da empresa, né? Porque o que acontece? Como os auditores não conhecem a empresa precisa designar algumas pessoas que vão ficar com eles durante todo o processo de auditoria, para poder levar os setores, apresentar as pessoas e tudo isso, tá? Depois, a gente vai ter a confirmação na reunião dos objetivos, do escopo e dos critérios que estão relacionados com a auditoria. Depois, a gente vai confirmar o plano de auditoria
e outras providências que sejam pertinentes à empresa, tal como o dia e o horário de encerramento, certo? E outras reuniões que a gente achar que é necessário, né, entre a equipe de auditoria e a direção da empresa, e também se precisar fazer alguma mudança de última hora, tá? Depois a gente vai apresentar os métodos para a gente gerenciar os riscos da empresa, que pode acabar resultando na presença dos membros da equipe auditora e métodos para realizar a auditoria, né? Incluindo ali as informações ao auditado, de que a evidência da auditoria será baseada na amostragem da informação que tem disponível na empresa. Depois a gente vai para a parte de confirmação. Então a gente vai confirmar com a empresa algumas coisas, como canais formais de comunicação entre a equipe e a empresa. Confirmar durante a auditoria, o auditado será informado do progresso da auditoria. Confirmar os recursos e instalações necessários, se eles estarão disponíveis para a equipe de auditoria. Confirmar se os assuntos relacionados à parte confidencial da empresa e segurança de informação. Confirmar procedimentos relevantes de saúde e segurança do trabalho, emergência e segurança para a equipe de auditoria. E confirmar o idioma que será utilizado durante a auditoria. Geralmente, empresas no Brasil, né, o português, normalmente. E depois a gente vai passar informações sobre o método, né, para relatar o que a gente encontrou da auditoria, incluindo a classificação da auditoria, informar, né, as condições nas quais a auditoria pode ser encerrada, né, então se acontecer alguma coisa, a auditoria pode ser encerrada, informar sobre a reunião de encerramento, informar como lidar com as possíveis constatações encontradas durante a auditoria, e informar qualquer sistema para dar retorno ao auditado sobre as constatações ou conclusões da auditoria, incluindo reclamações ou apelações, tá? Então, pessoal, o auditor líder, né, que é a pessoa central nessa auditoria, ele deve comunicar periodicamente, né, então, de tempos em tempos, né, de hora em hora ou por dia, né, dependendo, o progresso da auditoria para a equipe dele e para o cliente da auditoria. E todas as evidências que sejam coletadas durante a auditoria, elas têm de ser relatadas o mais rapidamente possível à empresa auditada. Então, é recomendado que, para qualquer consideração que seja pertinente sobre um assunto que seja fora do plano de trabalho da auditoria, isso seja anotado e relatado ao líder da equipe de auditoria para uma possível comunicação para a empresa. Então, em situações em que as evidências de auditoria vão indicar que o objetivo da auditoria não pode ser atingido, então a gente está lá e descobriu que a gente não vai conseguir atingir o objetivo da auditoria. O auditor líder, né, tem que relatar a situação ao seu auditado com o objetivo, né, de determinar ali algumas medidas que sejam apropriadas para a gente lidar com essa situação ou resolver essa situação. E esse fator é um fator, pessoal, que pode acabar implicando na mudança da programação da nossa auditoria. Então, a gente vai mudar o objetivo, escopo, ou até mesmo pode ser que a gente precise encerrar a auditoria de imediato e aí voltar tudo, escrever um novo plano, tudo voltar, vamos dizer assim, voltar para trás, né? Não é certo dizer, mas seria basicamente isso. Então, pessoal, é fundamental para que a nossa auditoria tenha sucesso, tá? Que ocorra um processo de comunicação de coisas que a gente vai descobrindo durante a auditoria, realizado ali em um momento adequado. Então, geralmente, os auditores aguardam até a reunião de encerramento para comunicar o que eles acabaram descobrindo, né? Então, uma evidência que a gente vai descobrir no processo de auditoria, ela vai sempre se basear na demonstração de informações que a gente tem na empresa, né? Então, não é nunca uma coisa que a gente criou na nossa cabeça, né? A gente está vendo acontecer aquilo. E aí, nessa etapa de execução da auditoria, tem um pensamento de incerteza, né, que vem na aplicação, porque todos os indivíduos que atuam nas conclusões da auditoria se atentam e se voltam para essa incerteza, tá? E aí a gente tem uma série, né, que a gente tem que passar por alguns processos, né, para concluir essa auditoria. Então a gente vai iniciar pelas fontes de informação, vai coletar informações por amostragem, vai aplicar as evidências, vai mostrar as evidências da auditoria, vai avaliar o critério daquela auditoria, vai avaliar as constatações de auditoria, vai analisar criticamente o que foi encontrado e aí vai escrever uma conclusão
da auditoria. Então, o objetivo de um processo de auditoria é sempre buscar a conformidade do sistema por meio de causas básicas de algumas não conformidades que a gente encontrou. Ou seja, a gente sempre vai trabalhar para encontrar coisas que estejam corretas através de coisas que não estão corretas. Então, a gente sempre vai procurar, entre aspas, problemas que estejam acontecendo na empresa. E aí, pessoal, existem vários tipos de evidências, né, que a gente pode encontrar para demonstrar que o sistema de gestão está de acordo com o planejado, tá? Então, por exemplo, a gente tem evidência física, que é a primeira, né? Que são evidências que se constituem provas cabais, né? Que são provas que não tem como dizer que não aconteceu, né? De uma não conformidade, porque geralmente elas são inquestionáveis. Então, esse tipo de evidência, existem dois jeitos de a gente conseguir. Ou elas são documentais, ou elas são factuais. Quando elas são documentais, tá? Geralmente a gente obtém esse tipo de evidência analisando procedimentos, analisando instruções de trabalho ou outro documento, né? Por isso que é uma evidência física, né? Porque existe fisicamente, que esteja vinculado ao sistema de gestão a partir de um processo de amostragem. Então, em algumas situações, a leitura desse documento pode acabar ali indicando que a gente tem uma prática que está não conforme, né? E isso vai passar uma falsa imagem de não conformidade, tá? Então a gente tem que sempre fazer uma leitura bem atenta. A segunda evidência física é a factual, que é uma evidência coletada pelo auditor através de uma verificação visual. Então ele chega e vê que tem algo que está acontecendo de uma maneira errada, né? Então, por exemplo, ele chega lá e tem um transbordamento de um tanque de resina numa empresa química. Então ele está vendo que tem uma não conformidade ali. Em muitas situações, a gente pode fazer um registro fotográfico, né? Hoje, com o advento aí, o pessoal está sempre com o celular, isso fica muito mais fácil, né? Então a gente pega essa evidência factual, né? Que é um fato que está acontecendo, bate uma foto e transforma isso em evidência física, né? E aí não tem como dizer que não aconteceu, né? Então, gravando um vídeo ou batendo uma foto, essa evidência fica inquestionável e inequívoca, né? O segundo tipo de evidência é a evidência verbal. Essa é a menos confiável de todas. É a menos confiável quando a gente compara, né, com a evidência física. Por quê? Porque essa é uma evidência que a gente obtém, né, através de realização de entrevista com os funcionários. E em muitas situações, alguns entrevistados podem ficar um pouco nervosos, né, que é bem comum. E isso pode acabar que ele acabe dizendo algo que não condiz realmente com o que está acontecendo na empresa, né? Então é recomendado que essa evidência verbal, certo, seja corroborado por uma evidência física também. Então, o funcionário falou alguma coisa lá que não está dando certo, aí tu diz, mas tem como me mostrar ou me provar isso? Daí ele vai dizer, não, tem o documento aqui. Aí sim, a gente junta a evidência verbal com essa evidência física, né, com um documento, uma foto, algo do tipo. E o terceiro tipo de evidência é a evidência circunstancial, né? Que é qualquer evento, né? Que é qualquer coisa que possa ser considerado uma não conformidade, mas só aquele evento sozinho, né? Só aquela coisa sozinha não é o suficiente para sustentar uma não conformidade, né? Por exemplo, tá? Um testemunho de um colaborador que presenciou algo na empresa. Então, por exemplo, ele me falou lá que presenciou algo, mas se ele não tiver um documento, uma foto, um vídeo, a gente não pode considerar como uma evidência suficiente para colocar na auditoria, ok? Então, esses três tipos de evidência: física, verbal e circunstancial. Então, pessoal, a não conformidade, que é o que a gente vai buscar como auditores na empresa, é uma deficiência do sistema de qualidade do produto ou do serviço que a empresa está gerando. Então, a gente tem dois tipos de não conformidade: a não conformidade de escala maior e a não conformidade de escala menor. As não conformidades de escala maior, elas podem estar sendo causadas devido a uma falta de documentação ou uma inconsistência quando a gente vai implementar um sistema de qualidade. Por exemplo, tá? Exemplos de não conformidades de escala maior: falta de procedimento documentado para os serviços controlados da empresa. Isso é uma não conformidade de escala maior.
falta de registro das evidências que demonstrem que as deficiências do sistema, necessitando de ação corretiva, foram eliminadas. Também é. E as mudanças de desenhos e projetos que foram implementados sem passar primeiramente pelos canais de aprovação adequados, também é uma não conformidade de escala maior. Trocando em miúdos, tá? Não conformidades de escala maior geralmente são não conformidades que afetam a qualidade da empresa de maneira geral, ok? De maneira geral, então, não importa se é no setor de qualidade, no produto ou no serviço. As não conformidades de escala menor consistem em pequenas diferenças, né, ou pequenas discrepâncias dentro dessa documentação do sistema de qualidade. Então, esse tipo de não conformidade, as de escala menor, elas não vão afetar a qualidade do produto ou do serviço, e a maior parte delas a gente consegue resolver de uma maneira bem rápida, como, por exemplo, desenhos isolados marcados com modificação de projeto que ainda não foram autorizadas, documentação insuficiente com relação à experiência de treinamento, exemplo isolado de equipamento com certificação de calibração vencido e ações corretivas de não conformidade menor que estejam ainda pendentes nos relatórios de auditoria interna, tá? Trocando em miúdos também, as não conformidades de escala menor, elas não afetam, né, a qualidade do nosso produto ou do nosso serviço. Então, tudo que não afeta, a gente pode tratar como não conformidade de escala menor. Então, uma vez que esse processo de auditoria tenha sido completado, a gente faz essa reunião de encerramento que tem que ser realizada entre o grupo de auditoria e a alta cúpula da empresa. Então, mesmo o pessoal que participou da reunião inicial vai participar da reunião de encerramento. Então, essa é uma reunião que tem que ocorrer no último dia de auditoria, conforme, né, a gente colocou lá no plano inicial da auditoria, antes que o relatório final seja preparado. Então, nessa reunião, as observações e os resultados de auditoria devem ser transmitidos, né, para a alta direção da empresa numa forma de fácil compreensão. Então, a gente não pode fazer algo extremamente complexo, né, onde as pessoas também não vão entender. Então, o auditor líder vai conduzir a reunião de encerramento e ele tem que ressaltar as observações, né, esclarecendo ali a importância de cada uma delas. Então, um roteirinho, mais ou menos, aí para a reunião de encerramento tem que ter um agradecimento à alta direção e a todos os participantes pela cooperação da auditoria, ter a assinatura de todos na lista de presença da reunião de encerramento, relembrar qual foi o escopo da auditoria, né, quais foram as atividades, reafirmar o padrão dentro qual a auditoria foi realizada, apresentar as não conformidades e as observações que a gente encontrou durante a auditoria, apresentar os resumos das descobertas de cada um dos auditores, responder algumas perguntas que podem acontecer e ter ali os agradecimentos finais. Então, durante a reunião de encerramento, pode acabar ocorrendo, tá, algumas discordâncias entre a pessoa que coordena o sistema de gestão da empresa e o auditor líder, né? Vamos dizer que o auditor ali encontrou alguma não conformidade, aí o funcionário da empresa não concorda muito bem, e aí no caso de uma equipe de auditoria, o posicionamento final dessa equipe deve ser o resultado, né, dessa concordância entre os membros da equipe endossado, né, autorizado pelo auditor líder. Então, nessas situações, algumas empresas certificadoras têm um sistema de pós-venda, né, em que um coordenador de sistema de gestão entra em contato com a certificadora, revelando o porquê de ele ter discordado, e a certificadora reúne ali um grupo de auditores, né, diferentes daqueles que auditaram a empresa, para fazer uma análise complementar dessa não conformidade e das causas de discordância na empresa. Então, os relatórios de não conformidade apresentados e discutidos lá na reunião de encerramento têm que conter algumas descrições factuais de não conformidades, né? Então, as não conformidades têm que ter fatos concretos que sejam sustentados por evidências objetivas. Então, a gente tem que evitar o que na reunião de encerramento, tá? A gente já falou o que tem que ter, agora o que evitar. A gente vai evitar focar em aspectos negativos dos resultados da auditoria, evitar, né, demonstrar falta de flexibilidade quanto à opinião diferente de discussão, evitar julgar pessoas, porque as não conformidades devem ser focadas no sistema, evitar discutir a programação da auditoria em muitos detalhes, evitar
apresentar excesso de argumentação, evitar abordar assuntos polêmicos, a menos que sejam muito necessários, e evitar deixar a mesa de reuniões sem um acordo sobre os resultados da auditoria. Beleza? Alguma dúvida aqui? Bom, voltando lá atrás, né, sobre o que o senhor mencionou sobre a auditor, como é que fala? A abertura de auditoria, né? Uhum. Eu abri o livro 3, não, quebrei a cabeça com aquela atividade do livro 3 lá, que era o interligando 2, interligando 1 também. Sim. Aí, pô, aquela atividade que eu fiz, eu quebrei a cabeça, porque, tipo assim, tinha essa questão, né, de auditoria de primeira parte e segunda parte, que Sim. é fazer a abertura da auditoria e fazer outras coisas também. Uhum. Eu poderia abrir aqui agora, mas isso vai atrasar um pouco a aula, mas depois eu abro Uhum. eu menciono para você dar uma entendida e poder ajudar, porque, tipo assim, eu pulei algumas partes, mas eu Tá. consegui concluir o livro Material Online 3 e o Material Online Show. 2 também, foi difícil. Ah, show de bola. Então é isso aí, esse é o objetivo. Beleza? Então, pessoal, vamos fazer um intervalinho agora aí de uns 10 minutinhos. Peguem papel e caneta ou abram o Word aí de vocês, o que vocês preferirem, que depois do intervalo a gente vai fazer alguns exercícios que são relativos ao questionário avaliativo que está aberto. Beleza? Até daqui a pouco, E então, pessoal. até. Fechou, eu vou abrir o Word aqui.
Vamos lá então, pessoal. Então agora nós vamos fazer a nossa lista de exercícios, lembrando, tá? São 6 exercícios, ok? As respostas bem curtinhas, tá, pessoal? No máximo 2 linhas aí, acho que nenhuma precisa mais do que isso, tá? Deixa eu aumentar aqui para que vocês possam ver. Eu vou mandar também o link no chat, vocês não vão conseguir responder nesse link, né? Mas se vocês quiserem ler pelo link, né, abrir direto o documento, tá ótimo, ok? Deixa eu botar aqui. Botei o link aí no chat, se vocês quiserem, fiquem à vontade, tá? Então eu vou dar aí Eu, 40 minutinhos para vocês fazerem, até 4h40, dá tempo suficiente para vocês fazerem. E aí depois a gente volta e corrige. 4h40 não, 3h40, né? Aí é 1 hora menos. Então até as 15h40 para correção, tá? Pessoal, eu peço que vocês procurem as respostas no livro, tá? Evitem a internet, porque no livro é mais focado para o assunto que a gente está falando, tá? Então vão lá no Ava, né? Peguem o livro, abram, deem um Ctrl F ou algo assim e procurem as respostas lá e respondam. Combinado? tá em qual página Aí as tu me pegou. questões? Tá misturado, não tem uma página exata, assim. Ah, Porque entendi. como É que da essa lista de última. exercícios, porque como essa lista de exercícios é relacionada ao questionário avaliativo, é basicamente tudo que a gente estudou até agora, beleza? Saquei. Fechou então? Daí 3h40 a gente volta para corrigir, tá bem? Certo. Se vocês tiverem alguma dúvida, aí podem me perguntar aqui no chat. Então, bons exercícios para vocês.
Deu uns 40 minutos, hein? Não? Eu vou lavar um pouco de louça ali e já eu volto. Mas Falta espero 15 ainda. Beleza, tranquilo. 15 minutos. Aí eu chamo aí, quando eu faltar 5 minutos eu aviso, tá? Beleza. Eu vou lá lavar a louça, já eu volto. Eu terminei a tarefa já. Ah, fechou então, Renanzão. Fechou. Daí quando faltar 5 eu aviso aí, beleza? Acabei de olhar a atividade avaliativa, ela tá fácil, então. Show de bola. Tá de acordo com Massa. a atividade. Beleza. Já parei. Era 40 minutos ou 30? 40? 40, 40. Certo. Já volto. Olá, como é que eu faço para enviar? O Agda, a gente vai Wagner, a corrigir gente aqui vai mesmo. corrigir aqui mesmo. Daí, às Aí, às 13h40, aí eu vou lendo 13h40, as aí eu vou perguntas e lendo as vocês vão perguntas e respondendo. vocês vão Tá bem? respondendo. Tá bem? Fechado. Pode ser.
Terminei. Falta quantos meus aí? Fechou? Falta 10 minutos. Hã? Falta 10 minutinhos ainda. Daí a gente já vai corrigir. Fechou. Nossa. 5 minutos, tá, pessoal? Mais 5 aí a gente já vai começar a corrigir.
Vamos lá então, pessoal, vamos fazer a correção aí. Então eu vou ler o exercício um por um e aí vocês podem ir respondendo aí, beleza? Pergunta número 1. O que é uma auditoria de sistema? A auditoria de sistema, ela possui por objetivo determinar a eficácia e a conformidade do sistema de qualidade, de acordo com os padrões adotados pela empresa. Esse tipo de auditoria pode ser tanto aplicado no sistema da empresa em seu todo ou total, quanto a alguns elementos do sistema parcial. Certíssima resposta, Renan. Show de bola. Águida, quer responder? Tá com o microfone fechado, Águida. Se quiser responder. Ajuda. É o quê? Pode responder, Águida. Tá aberto o teu microfone. Bom, administração. Guiando administração, legal, muito bom, bom saber. Novos moderadores. Alessandro. Então vamos para a pergunta número 2 aí. O que é uma auditoria de produto? Auditoria de produto são exames e avaliação de sistema de qualidade aplicado em um produto, em particular. Nesse tipo de auditoria, examinam-se todos os elementos do produto e os elementos do sistema que estão relacionados com esse produto, com a finalidade de avaliar e os padrões, avaliar se os padrões e as especificações estão em conformidade com o que foi estabelecido para o produto. Show de bola, Renan. Parabéns. Águida, quer responder? Ô, Águida, o teu microfone acho que tá aberto, só que a gente não consegue te ouvir. Será que tem algum problema aí? Eu vi ela falando agora há pouco. Pois é, antes a gente tava ouvindo, agora não tá dando. Deve ter dado algum problema lá. Vamos lá então. Pergunta número 3. O que é um plano de auditoria? Peraí. Plano de auditoria é um documento na qual são estabelecidos por todos os critérios toda a programação da atividade da auditoria, de auditoria a ser conduzida. Perfeita resposta. Pergunta número 4. Quais são os princípios para a confecção de uma redação técnica? A redação técnica constitui-se de um texto desenvolvido por meio de uma característica formal apurada. Esse tipo de redação é diferente de redações literárias, pois aborda um padrão mais objetivo imparcial, utilizando uma linguagem denotativa, referencial ou metalúrgica, faz ideia. Ou seja, empregar as palavras em um sentido próprio, comum, habitual e preciso. Show de bola. Certíssima resposta. Pergunta número 5. Quais são as vantagens do método de auditoria rastrear para frente? A vantagem é mais fácil para iniciantes e mostrar a lógica do sistema. Essas são as vantagens. Rastrear para frente Perfeito. significa dizer ao auditor visitar todos os setores pelos quais os produtos passou a ser produzido. Por exemplo, começar com o pedido do cliente e seguir com todo o processo do fornecedor até a entrega do produto. Show de bola, cara. Parabéns. Certinha a resposta. E a última pergunta é: defina o que é o objeto do programa de auditoria. O objeto do programa de auditoria define de forma sucinta as características do setor ou operação a ser avaliada, proporcionando ao auditor um nível mínimo. Bom, acho que eu não peguei toda a parte do texto, então acho que é isso. Não, mas até onde foi tá correto. Beleza.
Pessoal, então é o seguinte, show de bola. Águida, não sei se teve problema com o teu microfone, depois se tu quiseres mandar para mim as respostas lá no Ava, pode mandar que eu dou uma olhada para ti, tá bem? Pessoal, então, antes de a gente terminar, né, lembrando vocês que vocês têm o questionário avaliativo 1 para fazer, tá? Ele abriu hoje, vai ficar aberto até o dia 26, portanto, então, até quinta-feira que vem, tá? Vocês têm aí praticamente uma semana para fazer, né? 6 dias, 7 dias, né? Do dia 20 ao 26, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me procurar lá no Ava. Não esperem até a próxima webconferência, porque já vai ter encerrado o prazo para fazer a atividade. Tá bem? Tá bem? Queres responder as perguntas? Eu tô com um negócio bugando de novo. Peraí. Deixa eu Tá. tentar. Não, tudo bem. Eu acho melhor enviar mesmo. Tá, beleza. Aí depois tu me manda lá no Ava. Tá. Fechou, então. Não é, né? Então, pessoal, por hoje era isso, tá bem? Desejo a todos aí um bom final de semana. Vão com Deus. Não esqueçam de fazer o questionário avaliativo e semana que vem nós estamos aí novamente. Valeu? Tamo junto. Bons estudos e bom questionário avaliativo para vocês. Obrigado pela presença aí, Valeu. pessoal. Tchau, tchau. Vou tirar o 90 aqui.